pessoal, olha eu de volta aqui com a cast, beleza? Tudo bem? Eu trouxe uma pessoa aqui que vai contar uma história massa, você já deve conhecer ele, se não conhecer, eu conheço as viagens dele, ou então os negócios dele. E é uma pessoa que tem um coração no Senhor e hoje ele está aqui para contar um pouco sobre essa história e você vai se inspirar numa história empreendedora da vida dele. E antes da gente começar a falar, eu quero que você, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse episódio com outras pessoas e também marque o sininho aqui, bem aqui embaixo tem um sininho. Esse aqui tá embaixo ou tá em cima? Tá embaixo. Tá embaixo, né? É pra tá tá embaixo mesmo. Então você marque aí o sininho, você vai ficar sabendo sobre os nossos episódios assim que eles forem ao ar. É isso aí, vamos começar. Esquecendo de falar que tá nas plataformas. Sim, estão em todas as plataformas digitais, Spotify, Apple Music, Deezer. O que mais, Pedrinho, tem aí? Google Play e onde você... Google Cast, né? Google Cast, isso Tá mesmo. vendo a pessoa desatualizada? Tá Google vendo aí, Cast. Francisco? Ou não ia falar o nome do Francisco agora, não. Ele ia se apresentar, mas aí já todo mundo aqui é de casa mesmo. Se falou, apresenta. então vai. Já falei. Eu quero desde já agradecer o convite, a Salles, Pedro. É uma honra estar aqui com vocês para compartilharmos um pouco desses momentos que nos fazem mais felizes, nos desafiam. E eu quero agradecer a cada um de vocês que estão assistindo o nosso vídeo também, que possa se aventurar e ver o quanto a vida proporciona maravilhas. Valeu. Cara, você é o cara das viagens. Eu gosto de viajar. Eu me chamo Francisco Faria. Um dos hobbies que eu escolhi na vida foi viagens. E essas viagens eu faço algumas em família e outras só. Quando é rally, geralmente minha esposa não me acompanha, mas quando são viagens de bicicleta, escaladas, geralmente vai a família completa. E numa dessas viagens teve uma muito emocionante, que foi atravessar a África num rally, Paris-Dakar. Essa viagem foi magnífica. Ah, eu imagino, cara. Você passa, meu Deus, deve ser louco demais. E você foi só? Sem a família, quer dizer? Eu fui sem a família. Nós fomos com um grupo de amigos que corre de UTV comigo, que são de Brasília. E aí nós fizemos o percurso do Estreito de Gibraltar até Dakar. Então a gente passou por todo o Marrocos, passamos por alguns países, pegamos aquelas donas no deserto do Saara, dormimos em tenda, dormimos em riades. Foi uma viagem maravilhosa, foi um mix de culturas e de algo que a gente não está tão acostumado. E muitas das vezes a gente observa que o território africano, claro, tem a África do Sul, a África do Norte, tem alguns que são com poder aquisitivo maiores e outros menores, mas independente do poder aquisitivo, a felicidade, o brilho que tinha nos olhos daquele povo, ele é contagiante. E o que nos motiva às viagens são as experiências que a gente adquire e a receptividade das pessoas que nós conhecemos durante o trecho. Deve ser uma festa, né, Francisco? Porque cada carro que vai chegando, pessoas que vão chegando naquelas aldeias, né? Mais aldeias, né? Cidades menores lá. Deve ser uma festa absurda. Foi. Foi uma festa proporcionada pela Canam, que é uma empresa canadense que nós corremos com os veículos. E aí foi desde chefe de cozinha para fazer a nossa refeição. Nós conseguimos uma equipe, nós éramos quase 100 pilotos atravessando o deserto. Então, toda vez que chegava no hotel era uma grande festa. Até quando o veículo quebrava era uma festa, porque parava ali, ia confraternizar e esperar o outro. Mas foi uma viagem maravilhosa, uma viagem ímpar, que eu ainda tenho vontade de fazer ela com a família. Ah, deve ser. Mas não teve medo de dar de cara com o Estado Islâmico lá, não, nessa... Não, fique tranquilo. É o Estado Islâmico, mas tá mais poeira. O Marrocos é um país, apesar de ser um país muçulmano, é um país muito pacífico. É um país pacífico, bonito e de uma viagem bem em conta. E eu aconselho quem quer conhecer algo
naquela região, vale a pena. Marrakech, Jardim de Majorelle, que é do Yves Saint Laurent, e aí por diante. Nossa. Legal. Alguns perrengues, você passa alguns perrengues nessa viagem? Passa. Você passou algum específico, você lembra? Eu passei que teve um. A gente imagina que o deserto não planta nada. Eu entrei numa plantação de melancia. Mas tudo tranquilo, indenizamos, tudo direitinho. Às vezes a dificuldade do idioma, algumas regiões têm muito dialeto e aí a gente não tem a facilidade, ou seja, o inglês, o básico a gente vai, no espanhol o básico vai, mas às vezes, por exemplo, a boa parte da África fala francês. Então, arranha uma palavrinha aqui e outra ali, aí de vez em quando tem uns perrenguezinhos, mas vamos tentando sobre isso aí. O rally é uma das suas paixões, né? Sim. O rally acho que é algo que me motiva, tá no sangue, a adrenalina da velocidade. Tenho migrado um pouco, deixado um pouco mais o rally para pedalar, para caminhadas, por causa da querer estar em família. Mas o rally, a velocidade é algo que me motiva, que me encanta. Porém, o rally tem um outro ponto. Na hora que você está correndo, você não consegue ver muita coisa, que você está concentrado, né? Já no outro tipo de passeio, você vai contemplando, vai fotografando, vai aproveitando cada região de uma forma diferente. São quantos dias de rally? Foram 15 dias. Correndo. 15 dias correndo. Tivemos um dia de descanso em Marrakech e um dia de descanso em Dakar, onde paramos e depois pegamos o voo de volta. Mas foi maravilhoso, maravilhoso. A hospitalidade daquele povo, o espírito de equipe. Por quê? Quando você participa de um rally, geralmente aquele grupo te aceita muito bem, porque sempre um tem que dar um suporte para o outro. Então, geralmente pessoas que não têm espírito de equipe não participam. Então a turma é bem unida, é bem bacana. Gente do mundo todo. Gente do mundo todo. Do Brasil nós fomos em 12 pessoas, mas tinha pessoas do mundo todo. Ela escolheu 100 clientes no mundo e dos 100 clientes eu tive a oportunidade de ser convidado e foi algo que ficou gravado na minha memória e essa aí foi uma das viagens mais marcantes. Nossa. Com certeza, deve ficar... Eu ia gostar muito de fazer uma viagem dessa. Não sei se eu ia... Não sei se ia dar muito certo o rally, né? Porque a velocidade não é muito... Não é bem assim, não. A pessoa... Eu dirijo bem, rapaz. Não tô falando que você não dirige bem. Mas eu não corro mais porque minha esposa também não deixa. Mas vai de copiloto também, vai de navegador. Vai de navegador e é bacana. Muita gente ia se perder, viu? Se eu fosse de copiloto. Eu ia olhar tudo ali. E aí? Passou. Mas é bem tranquilo porque o nosso rally não é um rally de quem chega primeiro. O nosso intuito é que o nosso grupo saia, todos cheguem ao destino. Então, o que a gente faz? A gente percorre 30, 50 quilômetros, faz novamente ali uma reunião, tudo direitinho, dá o suporte para algum que venha a sofrer um acidente ou quebrar o veículo, e aí seguimos novamente. O intuito é que a gente possa conhecer lugares na companhia de amigo, aproveitando. Quem gosta de velocidade, acelera um pouco mais. Quem gosta de mais tranquilo, vai um pouco mais devagar, mas que a gente possa estar se reunindo de tempos em tempos para que ninguém se perca. Ninguém se perca. Muito legal. E você é só piloto? Então dirige? Só piloto. E aí tem alguém com você no carro? Geralmente tem. Geralmente eu levo meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho que ele geralmente é meu copiloto. A esposa que é bom pra isso aí, mesmo. A esposa foi nenhum. Só que o cabelo, a poeira. Porque eu tenho um ali que avisa tudo. Olha o buraco. Olha o buraco. Olha o carro. Olha isso aqui. É maravilhoso. Ela foi nenhum comigo que nós fizemos de Barreirinhas, os Lençóis Maranhenses, até Camusim, no Ceará. Mas ela falou que não iria mais, não, porque poeira é demais. Eu imagino, com certeza. Você contando essas histórias, dá para entender assim, que esse trabalho de equipe é muito forte, né? Você consegue perceber, né? Porque tem que ter uma preparação muito grande, toda uma estrutura. É muito grande, velho, um negócio desse. Sim, tem uma estrutura. Mas quando a gente trabalha também empreendendo, o rally ele te dá uma noção de gestão de pessoas.
do respeito, da hora, de onde você deve seguir, onde você deve parar. Isso ajuda muito, tanto como válvula de escape, quanto você gerir pessoas, gerir egos, o respeito ao próximo. Então isso ajuda bastante. A equipe que nós estávamos era aproximadamente, a gente tinha 100 pilotos, entre pilotos e navegadores, e nós tínhamos de equipe mais ou menos umas 150 pessoas para nos dar o suporte. Então a gente ia para determinado local, a equipe já estava, o almoço já estava pronto, ou o jantar já estava pronto, e tudo bem tranquilo e muito organizado, e principalmente alegria no rosto de cada um predominava. Ah, deve ser muito massa. Eu vou. Qualquer hora dessa eu vou com você, viu? Uma hora dessa vamos fazer um passeio aqui. O Jalapão tá aqui pertinho, Oxe, é maravilhoso para um bom rally. Eu vou. Tá certo, é meu convidado desde já. Ó, obrigadão. Tá vendo aí? O segredo é pedir. E você tem uma história legal, né? Porque você não chegou no empreendedorismo do nada, né? Você tem uma história. Conta um pouco da sua história pra gente, Francisco. Eu nasci em Goiânia, sou filho de Lourenço. Meu pai foi um advogado que nasceu numa cidade muito pequena aqui próximo, que é Tabocas do Brejo Velho. Ele saiu para estudar já meio que pré-adolescente, e aos trancos e barrancos, com dedicação, com foco, ele conseguiu fazer as graduações e estudar e ter sucesso na profissão. Minha mãe é filha de Barreiras, meu bisavô é o Coronel Herculano Faria, e minha avó foi a grande responsável por me tornar empreendedor. Quando nasci, criei parte da infância em Goiânia, a gente mexia também tanto com a parte advocatícia, com a parte nós tínhamos joalheria, e mexia com pecuária na região de Barra do Garça, Mato Grosso, que foi uma experiência fantástica. Família, aconteceu algum imprevisto na parte da administração e a família teve que vir para Bahia. E aí nós viemos para Bahia para buscar uma recuperação. Voltar a empreender, buscar oportunidades. A nossa região ela abraça muito quem quer empreender. Ela tem um carinho muito grande para quem tem vontade de crescer. Então aqui eu digo que é um celeiro do empreendedor. E eu aprendi a negociar com minha avó. Minha avó, nas fazendas de gado, quando a gente ia tocar as boiadas, comprar o gado, ela sempre incentivando e falando do poder da compra, que você tem que ganhar na compra e tem que ganhar na venda, não só na venda. Minha descendência é turca com portuguesa, então o turco já está meio no sangue para negociar. Minha família veio de Ankara e a portuguesa veio da cidade do Porto. E meus bisavós vieram, os tataravós vieram para o Brasil, para Salvador. Meus bisavós vieram investir em mina de ouro em Gentil do Ouro, e de Gentil do Ouro vieram para Barreiras, mexer também com pecuária. Então buscavam boiada em Minas, em São Paulo, traziam para cá, daqui levavam para Morro do Chapéu e assim por diante. Eram os boiadeiros meio cacheiro viajante também. E aí nós aprendemos, com minha avó eu fui aprendendo a lidar com os negócios. Então eu já vendi desde banana numa carroça, o esterco de vaca, o cheiro verde, na minha infância. E aí fui criando gosto por trabalhar com pessoas. Trabalhar com pessoas, trabalhar com foco nos negócios. E minha primeira empresa foi aos 20 anos de idade. Aos 20 anos, nós montamos uma primeira empresa na área de seguros, e buscamos um crescimento. Daí por diante a gente foi entrando nos ramos de engenharia, trabalhando com usinas fotovoltaicas, solares, trabalhando na parte de consultoria jurídica, consultoria ambiental e tributária. Ali a gente ia mesclando um pouco. Investimos também em pecuária e fomos colocando, horizontalizando os negócios para que não ficassem em uma única cesta. Então hoje a vida é bem tranquila nessa questão.
tem uma divisão, a gente tem uma carga horária de trabalho tranquila e quando sobra um tempo, coloca as malas e estamos aí pelo mundo. Pelo mundo. Vamos viajar. Sim. Isso é muito interessante. Você. E já aproveitando que você está falando dos seus negócios, você falou de consultorias. Você pode falar sobre sua formação? Sei que você é formado em advocacia. Eu estudei em Barreiras, meu segundo grau, parte do meu primeiro grau. Eu sou formado em Direito, Administração, Contábeis e agora estou cursando Engenharia Civil, na altura do campeonato. Então, Não, pois eu quero saber como você consegue fazer esse tanto de coisa. Conta aí o segredo, rapaz. Põe na mesa aí. a gente precisa ter opinião. E tempo você consegue quando você prioriza. Uhum. A engenharia já surgiu, com 43 anos, eu comecei engenharia com 41 anos. Então, mais 2 anos eu termino engenharia civil. E ela começou na minha vida de acordo com a necessidade. Como eu atuo nas usinas fotovoltaicas e usinas eólicas, nós temos uma construtora que faz algumas manutenções, eu tinha a dificuldade com mão de obra para esses locais, porque geralmente estão em cidades pequenas, locais ermos, difícil acesso, e nem todo profissional está disposto a ir para aquele local e passar uma temporada ali. Com a dificuldade, eu falei, a única situação é estudar agora, e aí eu vou para o local e faço um mapeamento, imito as RTs que forem necessárias, e a gente vai galgando isso como algo que a gente possa superar aquele obstáculo. Então foi um nicho de mercado que a gente buscou e vai profissionalizando ainda mais para tentar atender. Nós temos também uma empresa de reciclagem de placa solar. Existem 2 empresas no Brasil que reciclam placas solares, e uma dessas é nossa. Uma fica em São Paulo, e nós ficamos aqui. Essa empresa, nós adquirimos alguns materiais tem pouco tempo, ela é uma empresa que está em plena expansão, principalmente para atender grandes usinas. A nossa preocupação ambiental, ela é primordial no nosso negócio. Então a gente entende que sem meio ambiente, cuidado, nós não teremos negócio no futuro. E aí nós conseguimos adquirir alguns equipamentos junto com reações químicas, onde a gente consegue algumas placas recuperar e outras placas nós conseguimos fazer a separação do metal pesado para que ele possa ser reutilizado e não descartado da natureza. Porque você falou de algo muito importante sobre a questão de reciclar, né? Porque a gente sempre fala da energia solar como algo limpo, mas ela vai produzir muito, como é que se diz? Ou lixo lá na frente, ou você tem que reciclar a parte dela com as placas, ou isso não é tão comum. Como que funciona? Na fase de implantação de uma usina, a placa é frágil. Então ocorre que ali 3 a 5% das placas acabam danificando. É natural. Mas as usinas solares de hoje, geralmente elas implantam 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de placas em uma só usina. Então, quando a gente fala dessa porcentagem, a gente está falando também de milhares de placas que precisam ser recicladas. E o nosso cuidado hoje, bem como o dos nossos clientes que nos contratam, é sempre com essa visão. A gente está chegando numa região que a gente possa gerar empregos, gerar renda, e ali também a gente sabe que quando vai abrir alguma indústria, existe a parte de abertura de campo, que é a supressão, e a gente tem sempre essa cautela, ou seja, de criar viveiros, montar viveiros na região, captar quais são as sementes ali, qual a vegetação típica dali, colocar nos viveiros e conseguir plantar isso para repor aquele local que foi desmatado. Então, esse é um cuidado que nós temos sempre, os nossos clientes também, bem como capacitação de mão de obra para a região que é implantada. Inclusive, essa região nossa aqui, agora está chegando mais 2. Nós temos uma usina, está chegando mais 2 usinas grandes aqui em Barreiras. Na cidade de Barreiras? Na cidade de Barreiras, que vai ser implantada, começa a implantação nos próximos 4 meses. Nossa, isso é muito bom. Isso é muito bom. A gente tem conversado com algumas outras pessoas aqui, e as pessoas têm falado muito sobre o progresso na região de Barreiras. Na cidade de Barreiras e na região como um todo, né?
Como você vê isso? Barreiras é uma região próspera, bem localizada, no sentido positivo. As pessoas às vezes reclamam porque é distante, mas a distância ela tem o seu ponto positivo. Nós estamos nas cidades mais próximas, maiores, que é Palmas, Brasília, Vitória da Conquista, mas a gente está num polo que a gente está na divisa do Piauí, na divisa do Maranhão, Tocantins, Goiás e Minas Gerais. Então isso a gente coloca para um centro de distribuição é maravilhoso. Para as pessoas que querem empreender. Aqui nós temos terra fértil, povo trabalhador, dedicado no que faz e com grandes empresas, grandes negócios voltados, porque geralmente o sul e o sudeste já estão abarrotados de empresas e não tem tanta mão de obra quanto nós temos aqui. E sem contar que o nosso país ele é maravilhoso, ele é rico por natureza e oportunidades, desde de floresta, minérios, a parte do agro, que é maravilhosa na nossa região, ela consegue mover o negócio regional. Nós passamos por a pandemia, muitos negócios deixaram de existir. Sim. Grandes cidades passaram por uma dificuldade imensa. E a nossa região, se você for observar de um modo financeiro, ela não teve tanta dificuldade, porque é uma cidade muito próspera e eu acredito que ela vai dobrar ou triplicar sua capacidade nos próximos 10 anos. É muito investimento vindo, é muito foco em negócios que estão aqui e em diversas áreas. Eu estava olhando para a área de seguros que nós atuamos, nós fizemos um trabalho para o IRB, que é o Instituto de Seguros do Brasil. A quantidade de usinas algodoeiras que nós temos na região ultrapassam 60. Então, Nossa. 60 usinas algodoeiras. E aqui o quê? A gente espera que daqui a pouco venha um polo têxtil. Porque esse algodão nosso, geralmente, ou ele vai exportado ou desce para Paraíba na tecelagem. E a gente tem a oportunidade de fazer isso aqui. Então aqui está crescendo no agro, está crescendo na parte do energy, que é maravilhosa. Nós estamos tendo PCH, estamos tendo usinas fotovoltaicas, tá uma ferrovia terminando, que eu acho que isso vai ser algo transformador para a região, porque vai baratear o frete. Nós temos aqui a questão do manganês que tem na região, tem o talho e outros minérios que podem ser explorados e muitas das vezes o que inviabilizava também era o transporte. Então acredito que a cidade ela vai ter uma transformação muito grande. A gente já tem percebido como tem mudado a cidade, tudo. As pessoas têm investido. Está se tornando muito esperançoso, né? Cada pessoa que a gente conversa sobre negócios, sobre a visão empreendedora para a região, para Barreiras, a gente tem visto como as pessoas têm falado de forma positiva sobre a cidade. E, às vezes, algo que parece que para a população talvez não seja tão visível assim quanto para quem empreende. Por isso que eu acho a ideia de perguntar, de lançar um programa que as pessoas falem sobre isso, para lançar luz sobre toda a região, né? Sobre todas as pessoas que assistem e conseguem perceber o quanto a nossa região é próspera. Sim. Se você for, eu cheguei em Barreiras em 1992. Em 96 eu fui fazer faculdade em Goiânia e depois eu retornei. Se você observar Barreiras nos últimos 15 anos, ela sofreu uma transformação imensa. Nós tínhamos uma cidade que não tinha a infraestrutura na parte de saneamento básico. Nós mudamos isso. Hoje nós temos uma cidade muito mais limpa, com pessoas com nível de educação melhorando dia após dia. E isso tem mudado tanto culturalmente quanto financeiramente. Se você for observar, hoje você transita na cidade de uma forma tranquila. É uma cidade com uma renda per capita alta e, ao mesmo tempo, é uma cidade tranquila, onde você vê grandes empresários, grandes agricultores caminhando tranquilamente, indo para sua casa, para sua empresa, fazendo uma caminhada numa praça, sem necessidade de segurança, sem necessidade de carro blindado. E isso é qualidade de vida, que eu acredito que a nossa região proporciona. Proporciona. Isso é muito bom. E quer falar alguma coisa, Pedro?
Não, não. Só essa questão de segurança, porque realmente foi uma mudança muito grande, né, que teve na cidade. A gente costuma lembrar que há uns 10, 12 anos atrás, mais ou menos, a gente era um cenário completamente diferente, né? Eu, na minha adolescência ali, eu peguei um período que eu tinha medo de sair na rua, porque realmente era complicado. Você ir numa praça com medo de ser assaltado, e isso mudou completamente. Então, essa mudou o cenário econômico da cidade de forma absurda. E geralmente a tendência é quando muda o cenário econômico é a violência, de certa forma, aumentar um pouco, pelo menos em alguns locais, né? Sim. E aqui não, que foi totalmente diferente, né? Sim. Se você observar, teve um tempo que a cidade estava uma cidade maltratada. E as pessoas que tinham um poder aquisitivo relativamente alto buscavam outros grandes centros para ir morar em busca de qualidade de vida. Hoje isso já não acontece tanto. Por quê? Você consegue ter uma qualidade de vida bacana e consegue ter a segurança que um grande centro ele não deixa você ter facilmente. Você necessita de muitos recursos para poder ter essa segurança. Hoje um dos ramos que nós atuamos também, que é o ramo de segurança privada, né? Nós temos 2 empresas de segurança privada que atendem a região. E a gente observa que é uma região pacífica, uma região tranquila de se trabalhar, é uma região que você faz um trabalho preventivo, mas não tem aquela situação de conflitos como tem em outros locais. Sim, é verdade. Outro ponto que a gente tem observado bastante aqui é a respeito da retenção de mão de obra qualificada que a gente está conseguindo ter hoje na cidade, que era algo que não acontecia, né? Geralmente você produzia aqui e exportava. Então, a pessoa se formava aqui e ia para fora. Ou então já se formava fora e já ficava por lá mesmo, né? E hoje não, as pessoas se formam lá e voltam para Barreiras. Sim. Eles têm voltado para Barreiras. A gente tem o nosso segmento, como outros, que são principalmente na área de tecnologia, a gente está na cidade do interior, a gente tem uma carência muito grande de mão de obra. Então, quando no início do ano, a gente estava ampliando a equipe e nós colocamos um LinkedIn vaga para Barreiras e a gente estava buscando um cargo específico e a gente foi colocar para qualquer lugar que fosse, a pessoa tivesse interesse em vir para cá, a gente estava disposto a contratar essa pessoa. Foi vários currículos mandados pra gente. A gente analisou muitos currículos bons. Quando a gente falava que era para Barreiras, no interior da Bahia, a pessoa desistia. Aí, não, porque não tem como trabalhar remoto. Falo, não tem como, a gente precisa de uma pessoa aqui. Só que quando a pessoa vem para cá e ela experimenta o mercado, ela não quer mais sair. Sim. Nós conversamos com várias outras pessoas que vieram para cá e são profissionais que, por exemplo, vieram de Salvador, de Brasília, e vieram para cá e eles gostaram tanto do mercado, eles se impactaram tanto com o mercado que eles falam, cara, eu vou fazer o que em Salvador? Eu vou fazer o que em Brasília? Lá eu vou ser só mais um. Aqui eu tenho uma oportunidade de crescimento absurda. O nicho de mercado, o crescimento que o interior proporciona, isso é algo notório. E a gente tem também, por exemplo, grandes polos universitários. A cidade virou um polo universitário. Polo universitário, até comentar sobre uma isso. Capacitação maravilhosa. Nós temos grandes empresas, tanto Barreiras, Luiz Eduardo, o entorno, que consegue pagar uma mão de obra qualificada muito boa. E a pessoa que vem de um grande centro, ele enfrenta o problema de segurança, trânsito, a distância da família. Né? E Barreiras é uma cidade aconchegante, você consegue almoçar todo dia na sua casa, você sai 10, 15 minutos antes, você está no seu trabalho. Nós não temos o problema do trânsito que os grandes centros têm e nós temos uma beleza natural maravilhosa. Os rios, Rio de Ondas, Rio Grande, cachoeiras, grutas. Para quem gosta de natureza, aqui também é um local maravilhoso e que ainda precisa ser explorado, que é um nicho de mercado muito bom e que ainda é muito pouco explorado. Muito pouco, porque quando a gente viaja, que a gente vê mais cidades onde tem o ecoturismo, a gente vê que as pessoas exploram até um passeio numa árvore. Sim. Bota um acordeão de uma árvore na outra e aquilo ali vira um negócio. Sim. E aí você olha e fala assim, pô, a gente tem uma região absurdamente rica que ainda não, realmente, como você falou, não é explorado. Sim. Né? Não sei por
Isso tende a mudar, né? Com esse crescimento, com mais pessoas vindo, visão de negócio, tende a mudar, né? Mas inicialmente ainda talvez, porque ainda a gente não conseguiu ver, né? Não conseguiu enxergar, ou talvez não tenha sido fomentado, né? Porque também tem essa questão de... Hoje a gente tem um polo de educação e você vai ver que vai fomentando várias outras áreas na cidade. Acaba gerando o polo de educação, o polo universitário, ele acaba criando profissionais para diversas áreas. Isso melhora. Quando você procurava um TI há 15 anos atrás, a cidade, você conhecia todos os TIs que tinham na cidade. Hoje já está mudando essa cultura, está mudando essa situação. Ainda vai mudar muito. Mas, por exemplo, a parte de medicina, quanto melhorou, a parte do direito, que é uma das áreas que eu atuo, poxa, hoje tem grandes colegas aí trabalhando de uma forma maravilhosa, magnífica. Sim. Então, grandes clausídicos. Então, isso a gente vai deixando... Eu acho que a concorrência ela não faz mal. A concorrência ela faz você sair da zona de conforto, buscar aperfeiçoar mais, se tornar um profissional melhor e manter a sua fatia de mercado. Sim, o seu nicho Seu ali, nicho. né? Porque tem público para todos aquilo que você vai oferecer. Só precisa chegar no lugar certo, na pessoa certa, né? Sim. Você mesmo tem vários grupos de negócios e você percebe que consegue atender, continua tendo outra empresa de segurança, continua tendo outros advogados, e você está lá no mercado. Sim. É só se organizar, dividir da forma correta o horário, ter dedicação e focar no positivo. Você focar no positivo ou no negativo vai dar o mesmo trabalho. Então foca no positivo e vamos atrás do resultado. Vamos atrás do resultado. E você tem só uma filha? Só. Uma mocinha de 17 anos, Ana Luísa. Já uma moçona? Já uma moçona. E aí, não vai ter mais filhos, não? Não. Os filhos, eu busquei uma filha e o lapso temporal ficou muito longo. Muito longo. E o hobby de viajar é uma das escolhas que a família fez. Então, se eu tiver mais um filho, eu vou ter que diminuir as viagens. Isso. E a tendência que eu quero dar agora por diante é aumentar as viagens. Aí realmente não vai casar as duas coisas. Né? Tem uma meta para cumprir até os 50, que são 100 países. Eu estou com 48, então ainda tenho que fazer aí 52 países em 7 anos. Tem que rodar um pouquinho. Tem que rodar um pouquinho, viu? Tem. É muito país. Tá vendo? Acho que eu vou pegar carona. Vamos lá. Vamos de mala e cuia. Carona aí, viu? Com o Francisco. Francisco, eu quero falar alguma coisa com você. A gente já falou de suas viagens, né? Eu acho massa, eu te acompanho nas redes sociais. E essa questão de rede social, você gosta muito, né? Gosto. É algo que eu gosto de mostrar os lugares que eu viajo, a sensação. Acho que a internet ela pode proporcionar isso. Você fazer com que o outro tenha alegria, que o outro sonhe, que o outro veja lugares que ele tem potencial para ir e o quão bonito é aquele lugar. Então, acho que a gente tem que ser motivadores de pessoas. Isso é verdade. Dos lugares que você conheceu, assim, qual que você tem, fala assim, cara, esse lugar é surpreendente para mim, ou então esse aqui eu passei mal. Tipo assim, comi um calango, deu errado, um negócio assim, né? Eu amo o Oriente Médio, até por ser de família descendente da Turquia. Da Turquia. E eu amo Israel, principalmente. Israel é algo tanto que pela religião quanto pela história, ela me motiva bastante. Então, quase todos os anos que eu posso, eu vou a Israel. Então, é algo que, apesar de ser um calor absurdo na época do calor, mas sendo numa época certa, é uma região tranquila, é uma região muito rica culturalmente e que me impressiona. E depois a Europa. Eu sempre gostei de história. Então, eu gosto de ir em locais que tem uma história bacana para contar, que ali tem 2.000 anos, 1.000 anos e assim por diante. Então, marcou muito bem ali. Local inóspito que eu já fui, geralmente eu gosto de experimentar a culinária local. Né? Então, eu tento
mergulhar nisso aí. É uma culinária boa, mas alguns pratos que eu experimentei deixou a desejar, que foi a Colômbia. Mas é um país belíssimo, mas fui com um grupo de amigos aventureiros aí e colocou para experimentar uns pratos que deram meio Errado. meio errado. Mas na viagem em si foi maravilhosa. Deu revés estranho. Você tem algum canal? Eu estou criando um canal agora que vai falar sobre seguros, tudo sobre seguros. Nós vamos direcionar esse canal para falar. Inicialmente, nós vamos falar da área de energia, depois vamos falar do agro, desde o processo do plantio até a parte da tecelagem, do esmagamento de soja, e que ele vai estar aberto dentro de 30, 40 dias, que vai ser Francisco Faria, tudo sobre seguros. E a gente vai falar um pouco dessa área, trazer um pouco mais de conhecimento, até para que a pessoa, na hora que for construir uma indústria, algo do tipo, ele consiga saber os pontos positivos para ele se enquadrar melhor, para conseguir colocar o patrimônio dele no seguro, e a seguradora consiga ver que o patrimônio dele está muito bem administrado e consiga dar um desconto para ele. Então a gente vai trabalhar nesse mercado de seguros e vamos começar daqui uns 30, 40 dias, o nosso canal vai estar aberto. Ah, ótimo. Você já pensou em falar sobre as suas viagens? Já pensei em escrever um livro. E é algo que eu acho que eu ainda vou colocar isso no papel e vou contar um pouco dessas peripécias. É porque você tem muita história de viagem, né? Você conhece, assim, como você fala, a inspiração, ela vai existir, né? Você vai estar aí contando as suas histórias, contando, mostrando imagens e tal. Isso vai trazer muito conhecimento para as pessoas, né? Muito acesso a algo que você já teve e algo que você vai continuar tendo. Você não pode andar 100 países sem falar para as pessoas como é que são 100 países. A gente não pode ser egoísta. Não, Tem que compartilhar e despertar o desejo. É muito legal a ideia, né? Porque, né? Imagine, você vai contando ali, mesmo que seja pós-viagem, entendeu? Assim, tipo, sentou e pegou as fotos e foi mostrando ali. Porque é um acesso cultural, assim, que pessoas terão, talvez só através das suas viagens. Já pensou? E é um conteúdo que gera muito engajamento, porque as pessoas querem. Eu mesmo sou consumidor absurdo assim, desse tipo de conteúdo. Eu gosto muito de história também. Então, eu geralmente vou. Quando eu vejo um vídeo lá relacionado a alguma viagem na Europa, principalmente na parte mais antiga ali, né? Aí eu paro e fico lá, ó. Às vezes o vídeo tem 20 minutos, eu fico lá assistindo. Minha esposa é que fica. É bacana. Viajar é algo que vicia. E a vida é feita de prioridades. A gente colocou como prioridade a viagem. Esse ano nós fizemos uma sobre o Danúbio. O Danúbio é o segundo maior rio da Europa e nós percorremos 9 países, entre navio e bicicleta. E a bicicleta ela proporciona algo que você vai a alguns locais que você vai, para naquela vinícola ali, experimenta, tem uma cachoeira bonita, eu paro. E é algo marcante. Então a gente planeja falar algo sobre viagens, escrever um livro também e alguns desafios. E um dos desafios, acho que está subindo um pouco o degrau. A gente quer subir, eu quero subir o Everest. Então a gente vai trabalhar para isso, vai treinar respiração, treinar musculação e buscar isso aí, mais um desafio para que a gente possa manter o espírito aventureiro no sangue, todo vapor. Muito interessante, vai ser muito legal. Conte as suas histórias, conte as suas viagens, abra o mundo assim através daquilo que você vive, né? Daquilo que você faz. Vai ser legal, cara. Vai. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência inesquecível. Você mesmo, como é que você fecha os pacotes, as rotas, essas viagens? Os primeiros eu ia em alguma agência e comprava. Hoje não. Hoje eu já escolho o meu roteiro, eu já faço a aquisição das minhas passagens. Alguns locais eu busco a agência que vai ali me alugar uma bicicleta, alguma coisa. Se for um carro, vai alugar o carro do rally. E ali essa agência dá o básico do suporte e aí nós vamos tocando. Mapeia via GPS, vai escolhendo os pontos de apoio e contrata guias locais.
Outras vezes não, depende. Por exemplo, Katmandu, Everest, tem que ter um guia um profissional. Do Marrocos também teve, a da Áustria também teve, outras já não. Por exemplo, nós vamos março eu vou para a Patagônia. Então, março eu vou passar 8 dias pedalando nos lagos da região da Patagônia. Aí eu já vou com guia porque é uma região um pouco mais difícil. Mas, por exemplo, o Caminho de Santiago, de Compostela, alguns outros locais a gente vai e faz sem guia. Ah, interessante. Muito legal. Você é presidente da Adonep. Sim. Isso. Conta para nós aí o que... Estou como presidente da Adonep há 3 anos. Eu tenho 2 anos, a cada 2 anos é renovado o mandato, né? E a Adonep é uma instituição que eu sou cristão, e a Adonep ela entrou no meu coração porque da mesma forma que eu conheci a palavra, a gente quer levar paz, tranquilidade para as pessoas, e a gente tem que ser canal de bênção na vida de outras pessoas. A Adonep é uma instituição brasileira não eclesiástica que foi fundada em 1977 pelo empresário Custódio Rangel no Rio de Janeiro, né? Ele teve a autorização de James Zachariah, um fazendeiro norte-americano que, por sua vez, fundou a FGBMFI, que é uma associação congênere em 1952. O que a Adonep busca? Ela busca empresários, profissionais liberais, pessoas que muitas das vezes, devido à correria do dia a dia, dificilmente as pessoas têm acesso para falar sobre suas experiências de vida. A Adonep, o que ela faz? Ela busca pessoas que tiveram transformações de vida e a pessoa vai falar sobre aquilo. O que gerou aquela transformação? O que ela conseguiu com aquilo? O que engajou? E aí ela vai conseguindo tendo uma noção. Ela cumpre a sua finalidade através da realização de eventos sociais, como café da manhã, almoços, jantares, treinamentos de líderes, workshops regionais e convenções internacionais no Brasil. Além de você gerar um bom network. Quem quer negociar tem que ter network. E a Adonep ela proporciona isso muito bem. Então você consegue conversar com pessoas, agregar conhecimentos, obstáculos que a pessoa conseguiu vencer, que muitas das vezes ou a pessoa está passando ou vai passar por uma situação daquela e aquilo já vai servir de parâmetro. Entendi. E perceber a transformação na vida daquelas pessoas. Olha, muito interessante isso. Eu não conhecia, eu acabei ouvindo quando teve um evento lá na igreja que o apóstolo falou. Depois eu falei, nossa, deve ser... Eu quero saber mais sobre isso. Porque às vezes tem muita coisa interessante que a gente não conhece, né? E é por isso que tem que conversar com o povo, é por isso que tem que ouvir o povo, é por isso que tem que fazer isso aqui que a gente está fazendo agora. Tem que ter podcast. Tem que ter podcast. Tem, concordo. O conhecimento ele tem que ser disseminado, ele tem que ser espalhado aí para que as pessoas consigam ter acesso. Muitas das vezes a pessoa está próximo, está precisando daquela informação e isso que vocês estão fazendo é algo grandioso. Você consegue levar o conhecimento, experiências de vida, transformação de pessoas. E eu tenho certeza que vocês vão crescer cada vez mais. Acredito no potencial. Vamos para cima. O pastor Paulo, eu gosto muito do pastor Paulo Borges, ele é de Goiânia, inclusive. E aí ele fala algo que é muito interessante a respeito disso, né? Por isso que isso é uma cultura na nossa empresa também, a gente estimula muito a educação, né? Ele fala que riqueza é a ideia de que as coisas se resolvem pelo bem. E prosperidade é a certeza de que as coisas se resolvem pela orientação. Então, assim, cara, não é o fato de você ter algo que você vai conseguir transformar uma realidade, mas basta você ter conhecimento. Sim. Ser orientado, né? Ter um direcionamento ali, é isso mesmo, uma orientação de uma pessoa para o caminho certo. Você teve o conhecimento e a fome pelo saber, você já andou bastante já. Já é mais de meio caminho andado. Então, aí você vai direcionando, buscando pessoas. Da mesma forma, tiveram pessoas que foram bênçãos na minha vida, que me motivaram, que me deram oportunidades. E aí a gente vai tendo amigos, gratidão, respeito.
e vamos seguindo o nosso caminho. Vai seguindo. Mas você falou sobre algo aí, que é o network. Essas viagens que você faz, normalmente tem relação com negócios. Às vezes você gosta de viajar somente para se divertir. Somente para experimentar a viagem, ou não. Você geralmente, por você ser um homem de negócio, você aproveita. Mais ou menos. Eu acredito que começa com a viagem, um sonho de conhecer algum local, uma aventura, mas dentro da viagem surgem negócios. Porque na sua grande maioria, as pessoas que estão ali naquela viagem são empresários, são profissionais liberais, e você acaba expandindo o seu leque de conhecimento, network ali, e ali vai surgindo um amigo de viagem, um companheiro de negócios, e as coisas vão fluindo. Tem uma turma que anda muito comigo de Curitiba mesmo. Bom, pessoal maravilhoso. A gente faz viagens pelo mundo pedalando. E começou uma simples viagem e hoje a gente faz negócios juntos, experiências, sai daqui para um jantar lá, vem de lá para cá. E as coisas vão acontecendo de uma forma tão tranquila, porque que não tem aquele estresse mais da desconfiança. Você se tornou um amigo, a pessoa entende o seu propósito, e quando as pessoas entendem o seu propósito, as coisas acontecem mais fáceis. Sim. Então, a viagem ela faz isso, e aí você acaba fazendo como se fosse uma engrenagem. Um vai puxando o outro. A viagem puxa o negócio puxa a viagem, assim por diante. De novo. Você hoje, o que você diria assim para alguém que pensa em empreender? Você com a sua experiência. Coisas assim, medo. Geralmente as pessoas têm muito medo, né, de deixar ou de começar algo. Como foi a sua relação com isso, com o medo? Empreender foi algo que para mim foi tranquilo, até pela resiliência. As pessoas têm que entender que eles vão empreender, mas que a rentabilidade ela não chega do dia para a noite. Você tem que ter um business plan, um projeto de negócio, pesquisar o mercado direitinho, ter coragem e acreditar no seu potencial. Então, quem empreende geralmente trabalha mais de 8 horas por dia, principalmente no começo. Então, tem que saber que vai ter que trabalhar mais, mas que esses frutos ele vai colher mais na frente. É saber dispor do valor que você vai conseguindo agregar. Esse valor, muitas das vezes, ele vai para um risco. É por isso que o empreendedor ele tem que saber trabalhar um pouco no risco e também ter um pouco de pé no chão. Eu diria que empreender parece com uma fé. É você tomar posse de algo que ainda você não consegue tocar, mas você já está acreditando naquela ideia e já está tomando posse daquele sonho. E aí você vai com dedicação, com afinco, sendo um bom líder, um líder que respeita, um líder que incentiva pessoas. O mundo é muito cheio de crítico e a gente não tem que ser mais um crítico, a gente tem que ser um incentivador de pessoas. Verdade. E quando eu incentivo a ideia do meu colaborador, ele também compra a minha ideia e nós vamos juntos em busca daquele ideal. E empreender é saber que vai precisar de pessoas e de equipe. E acreditar na equipe. É o que vocês fazem. E aqui vocês fazem com excelência. Parabéns pela equipe de vocês. Obrigado. Obrigado. É uma galera boa aí. Sim. Muito legal, muito bom. Cara, eu tô aprendendo, eu tô perguntando aqui porque eu quero viajar um dia assim para ser pai, então eu quero aprender com você como é que faz. Mas eu acredito que muita gente vai se inspirar com a sua história. É por isso que eu falei que você tem que falar sobre as viagens, que tem que inspirar as pessoas a Vamos preparar um podcast aí de viagem aí. vou Uma preparar. experiência de cada lugarzinho, as vantagens, a culinária, a música, a dança. Nós conversamos com o Diego Brandão aqui, que é o mochileiro, e falamos bastante sobre isso. Foi muito interessante saber, sabe? E muita gente adorou a ideia de saber sobre viagens. Eu, às vezes, assisto o programa. Minha esposa gosta de um que as pessoas vão alugando lugares do mundo que você pode ir, que você não... alugando aquele espaço. Sim. E é muito interessante, a gente fica assistindo e é muito, muito, muito bom. Francis, você precisa falar.
Virei sim, falarei. E outra coisa, quando você viaja, você vê nichos de mercado que não tem na sua região e você consegue trazer. Consegue Então, trazer, né? viagem não é só curtição, é aprendizado, é você ter experiência com outros povos. Então você vem com a bagagem recheada de uma série de conhecimentos que vão ajudar tanto você quanto a região que você tá transbordando aquele conhecimento. Ah, Viajar é investimento. tá vendo? Olha o título aí, ó, viajar é investimento. E eu quero que você tenha um espaço agora. Você pode falar algo que a gente não tem abordado, algo que você gostaria de falar. Você tem um espaço, pode usar esse espaço para falar. Eu quero, desde já, agradecer ao pessoal que está aqui conosco, que está assistindo esse podcast maravilhoso e ser um incentivador de pessoas. Aquele jovem que está buscando, começando a vida, falar para ele que ele acredite no sonho dele, que ele dedique com carinho, busque o conhecimento que é primordial, ele tem uma fé, e ele vai ver que a vida dele vai ser transformada. Ter rotinas, a gente precisa de rotinas, a gente precisa de uma agenda organizada. Então a gente tem que trabalhar, mas a gente tem que praticar esporte, a gente tem que ter uma válvula de escape que seja um hobby, que seja viajar, que seja correr, que seja uma academia, mas a gente tem que ter algo que nos proporcione prazer. E falar que quando você consegue unir o prazer, o trabalho, a fé e a família, você é um homem feliz. Um homem feliz. Um homem rico, próspero. Rico, próspero. Isso. Próspero. Eu quero fazer uma última pergunta, que é sobre... Você considera que seu coração é selvagem? Você ama... Porque você anda de bicicleta. Você quer ir pro Everest. Tu gosta de velocidade. Como é que é o coração? É um coração selvagem? Eu digo isso por causa de um conceito de um autor que eu li. Eu diria que é um coração selvagem, um coração aventureiro, desbravador. A curiosidade minha é buscar locais que consiga me ligar junto com a natureza e é que eu posso sentir algo que transforme, que eu possa meditar, que eu possa refletir internamente. Geralmente as pessoas me chamam de Chico, né? O Chico que eu era, o que eu sou e o que eu quero ser. Então isso proporciona. E conhecer pessoas. Conhecer pessoas é algo, conhecer cultura é algo maravilhoso. Então você vai desde a viagem meio de mochila, mas às vezes a gente vai na viagem de luxo. E você saber mesclar entre o luxo e a simplicidade, sem precisar passar por cima de ninguém e aproveitando o que cada lugar daquele tem para te ensinar, para te transformar, para te fazer uma pessoa melhor. Interessante. Você acha que você conhece muitos empresários, e como você falou, alguns viajam com você. Você acredita que tem uma relação do coração, esse coração meio agora não precisa cortar não, viu, Pedro? Desbravador e o empreendedorismo? Tem. O coração desbravador e o empreendedorismo, eles andam juntos. Porque empreender é você desbravar também. É você estar buscando, escavando sempre algo mais, algo que a maioria das pessoas ainda não conseguiram observar, e você vê aquilo ali, um nicho de mercado, e você acredita, e você busca, e ali às vezes você tem alguns trupicões, mas você quer obter aquele sucesso, aquela conquista. E o desbravar também é da mesma forma. Quando nós saímos de uma viagem, o intuito nosso é conseguir aprender o máximo que der e chegar ao destino final e transbordando alegria. Então, é algo que a gente vai estar sempre ali buscando. Tal coisa.
eu gosto de música clássica. Então, aqui eu parei nessa cidade, vai ter um concerto. Então, vamos lá, vamos tentar assistir aquele concerto. Ali você são sonhos que eram sonhos de infância que vão se tornando realidade. E aí os sonhos, à medida que você vai realizando, você vai tendo outros. É como a meta do empreendedorismo. Então você vai aumentando a sua meta e vai buscando. Acho que é David Hay, fala que o conhecimento não tem linha de chegada. Então você tem que estar sempre buscando. É como empreender, é como viajar, é como buscar ser uma pessoa melhor. Muito bom. Valeu! Cara, obrigado. Obrigado por essa primeira conversa, mas depois que a gente vai gravar um sobre a viagem, eu quero saber depois da viagem, nossas preparações para a viagem do Everest, porque isso vai dar pano para manga. Fechou, vai ser um prazer. A gente vai querer ouvir, quero fazer esse comparativo com o empreendedorismo. Achei muito legal esse final, assim, como você falou, eu acho que dá pra gente... inclusive isso, quando a gente vai falar... Dá para você trabalhar tudo isso aí em uma empresa, tudo que você aprende no processo de viagem, né? Aqui, porque a gente está falando, a gente está bem casando a sua ideia de viagem com o empreendedorismo, porque você está nesses dois ramos, né? Mas se a gente começa a transformar isso em algo, potencializa muito o crescimento de alguém no negócio, saber como organizar isso. Tudo isso que você está falando, e a gente faz um paralelo, você consegue ajudar muita gente a aprender a administrar, ou aprender a ser um empreendedor, através de um processo de viagem. Sim. E é muito interessante isso, né? E eu quero agradecer a você por ter vindo, por ter dividido seu conhecimento, seu tempo com a gente, com as pessoas que estão assistindo. Eu sei que assim como eu, várias pessoas vão se inspirar e você ter esse tempo pra gente aqui. Obrigado. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Salles. Obrigado, Pedro, pela oportunidade, pelo tempo, pela troca de experiência que vocês nos proporcionou aqui. E que a gente possa ter mais e mais sucesso na carreira de vocês. É um desejo obrigado. de coração. Valeu. E vamos adiante. Vamos adiante. Pra cima. Valeu, galera. Obrigado. Quer dar mais um oi? Quer falar alguma coisa? Pode dar um oi aí pro povo. Pessoal, desde já eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, compartilhando, aprendendo, buscando uma transformação. E espero vê-los outras vezes. Um forte abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Valeu. Obrigado, pessoal. Valeu. Agora é a hora de você já assistiu, mandar esse podcast para mais alguém que você conhece. É a hora de você, colocar seu comentário aqui embaixo, você pode compartilhar, ok? Eu conto com você para que a gente possa continuar gravando mais e mais episódios do OneCast. Obrigado. Pedro, quer dar algum recado? Convidar a galera para seguir as nossas redes sociais, vão estar aqui embaixo, lá tem bastante conteúdo legal também sobre empreendedorismo. Alguns cortes do podcast saem lá também. Então, se você quiser acompanhar mais, conhecer um pouco mais sobre a nossa empresa e outras histórias que a gente tem compartilhado, vai estar aqui embaixo no link da descrição. Só seguir lá. Valeu? E a página do Francisco também vai estar aqui embaixo. Sim, vai estar aqui embaixo também. Você também pode segui-lo e saber mais um pouco. Pode ficar tranquilo que ele vai falar mais agora das viagens para vocês, viu? Obrigado. Por nada.